Olá, você vai assistir a um conteúdo do SBT Esporte Mais. Mas antes, não esquece, hein? Se inscreve no canal da TV Tati SBT e curte aí o vídeo. Quero sempre ver você por aqui. Até já! Boa tarde, está começando o SBT Esporte Mais dessa segunda-feira. Que clássico foi esse? Corintianos e palmeirenses estão agitados hoje. Então eu já quero pedir a sua participação, é claro, para a gente conversar sobre tudo que rolou nesse final de semana. Manda lá sua mensagem no 12997524005 ou através do meu Instagram, @LucasTavaresOficial. Bem que eu já estava recebendo mensagens antes mesmo do SBT Esporte Mais começar, isso é sensacional. Estamos bombando de audiência, vocês estavam acompanhando agora o Hora do Vale, com o meu querido Vinícius Valverde, que estava meio chateado que o Palmeiras empatou, mas foi um empate, tá tudo certo. E hoje, excepcionalmente, segunda-feira... Ô, Lucão, senti falta que você falou que ia colocar o hino do Corinthians. Salve o Corinthians! Será que o Lucão tá feliz, Lucão? Tá, né? Rapaz, que jogaço, né? Na verdade, jogaço assim, né? Pela emoção que foi o Palmeiras. Eu já vou falar com mais detalhes, mas o Palmeiras acabou dominando praticamente 87 minutos. Mas aí tem coisas que só o futebol nos proporciona. Essa emoção a gente só ali consegue acompanhar no futebol. É inexplicável. E hoje, excepcionalmente, eu recebo ele, Arthur Tavares, que já entra ao hino do seu time de coração, Arthur. Costa ali, ó, porque hoje você tá só, né? Hoje eu tô só, tô me sentindo deslocado aqui sem meus companheiros aqui. Você sabe que hoje viriam também Marina e Paulo Campos e de última hora, ambos tiveram imprevistos, mas tá tudo bem. Mas o Arthur já estava aqui, é claro que ele ia entrar para comentar. Você lembra o placar que você tinha falado desse jogo? Você chegou a palpitar? Eu acreditava, eu não acreditava que o Corinthians perderia o jogo, pelo contexto, mas também não acreditava nesse clássico como foi, nessa loucura que foi. Exatamente, até porque o empate, quando a gente fala, o jogo empatou, tá tudo, mas a forma do empate é que define a emoção de tudo, né? Foi um derby com D maiúsculo. Se não um dos maiores, de repente até o maior, o mais emocionante de todos, pela forma que foi, por tudo que aconteceu. Mas calma, torcedor, já a gente vai falar sobre isso, o Arthur vai comentar sobre esse jogo maluco. Teve zagueiro indo pro gol, expulsão do Castro. Loucura. Aconteceu de tudo. Yuri Alberto lesionado, loucura. O Gustavo Gomes lesionado lesionado. Cássio também acabou se lesionando naquele lance. Rapaz, aconteceu de tudo. Parecia eu jogando na Varsa. Parecia um rachão, parecia aquele rachão. Parecia aquele rachão. Aquele de fim de ano. Valendo Coca-Cola? Valendo uma Coca-Cola zero. Valeu de tudo. Mas antes de falar do Corinthians, do derby, teve um jogão também antes, na parte da manhã, que na verdade foi um presságio, né? Que o corintiano começou o dia muito bem, porque falando do Corinthians, venceu o Cruzeiro na final da Supercopa Feminina e as Brabas. O Timão conquistou o tricampeonato da Supercopa Feminina após vencer o Cruzeiro pelo placar de 1-0. Vocês estão vendo aí o jogo que aconteceu na Neoquímica Arena. O gol foi marcado por Duda Sampaio. Você também acompanhou esse jogo, né, Arthur? Acompanhei esse jogo e elas representam muito bem o que o Corinthians é. Elas não cansam de ganhar. E é isso, a torcida sempre acompanhando e sempre lotando a arena quando tem o jogo das meninas. É muito legal. Sim, o Cruzeiro chegou até a ter alguns gols anulados também, mas justo, você achou? No final do jogo teve aquele lance polêmico, mas justo. A regra hoje é bateu na mão, e foi um golaço, tem que dar né? falta. Foi um golaço, mas muito bem anulado. E aí depois até as meninas do Cruzeiro, uma delas falou muito bem no final do jogo, que independente do resultado, é legal ver um estádio lotado para assistir o futebol feminino. Isso é muito importante para a categoria, merece. O Corinthians é um exemplo hoje dentro do futebol feminino. O Cruzeiro mas você também. vê o Cruzeiro também sendo um exemplo. Ela falou até do próprio Ronaldo, que tem ajudado. Ronaldo, exatamente, então, aos patrocinadores ali do clube, né? Agradeceu demais essa oportunidade que eles têm dado ao futebol feminino do Cruzeiro, que é muito legal pro Brasil. E que não é vale ressaltar aqui que não é nenhuma obrigação, na verdade não, tem que ser tratado da forma que deve, né? E para aqueles que falam que ninguém vê futebol feminino, tá aí, né? Foi o estádio de maior recorde público da rodada. Da rodada do final de semana foi o recorde de público, foi a final das meninas da Supercopa. Bom, então tá aí, parabéns às meninas do Corinthians que levantaram mais um caneco, aliás, as Brabas
Goiabas representam o Timão de uma forma absurda. Mais um título chegando, impressionante, né? Só é gestão, boa gestão, visibilidade. Tomara que um dia todos os clubes trabalhem da mesma forma em prol do futebol feminino. E agora sim, eu não sei se eu diria aqui. Ô, Lucão, coloca o hino do Palmeiras também. Afinal, lá. Aí. Afinal, foi um empate. Afinal, foram 87 minutos de Palmeiras no Clássico ontem. Palmeiras e Corinthians ficaram no 2-2. Vocês estão vendo os lances aí, né? Seria simples se não fosse a emoção, o jogaço do empate de ontem, que talvez entre na lista dos mais emocionantes da história dos clubes. Palmeiras dominou a partida até os 87 minutos, abriu o placar com o Endrick, que joga muita bola, ampliou depois com Flaco Lopes. E aí, meus amigos, veio algo que só o futebol pode proporcionar. O Corinthians diminuiu com o Yuri Alberto. Vocês estão vendo o gol do Endrick. Aí, Arthur, o Cássio falhou pra você? Falhou. Você acha que... Acho que falhou. Você sabe que, pra mim, eu fui goleiro, né? Vou analisar Mas vale aqui. ressaltar que, pro nível do Cássio, ele falhou. Não, e assim, o que define isso como falha? Por que a gente está falando que isso foi falha? Porque quando você vê o lance, ele chega na bola. Chega na bola. Talvez se ele não chegasse, mostrasse ele tentando chegar, iam falar, não foi falha. Mas ele acaba chegando inteiro, é uma bola difícil, rasteira, o Endrick bateu muito bem. Mais para um goleiro do mais nível para um goleiro do Cássio. nível do Cássio. E como ele chegou inteiro, ele não poderia ter tomado esse gol, certo? Então é o seguinte, aí o Palmeiras depois teve gols anulados, e aí tudo Bem aconteceu, anulado né? também. Foi bem anulado, exatamente. E aí tudo aconteceu, depois principalmente do Rodrigo Garro. Aí é um cenário, né? É um cenário. É um cenário que a gente vê, a gente está acompanhando os lances do jogo aí, você não sei se você concorda comigo, que o Palmeiras dominou o jogo. Dominou o jogo inteiro, isso é indiscutível. Vi alguns torcedores nas redes sociais falando que, inclusive, foi um dos melhores jogos do Palmeiras no ano, de domínio total, num clássico. Mas é o que você falou, seria simples se não fosse um Corinthians e Palmeiras. Se a gente chegasse se não fosse aqui um falando, clássico. foi 2-2, empatou, dessa forma parece que foi algo simples, mas para quem acompanhou o jogo, foi surreal o que aconteceu. E de fato, eu vi também muita gente, e o Palmeiras realmente jogou muito bem. Acho que o Abel foi mal nas substituições do Palmeiras. Também acho que os jogadores do Palmeiras, em certo momento do jogo, abdicaram de jogar. Sim, eu acho Meio que estava ali decidido 2-0, estava o jogo na mão, deram aquela abdicada, foi onde o Corinthians consegue fazer o primeiro gol com o Yuri clássico Alberto. não se brinca, né? Não se brinca. Não. E 2-0 é um dos placares mais perigosos. É o mais, do né? Se não eu diria o mais do perigoso. futebol. É. Ô Arthur, eu vou conversar com você e conversar com o público também que está mandando mensagem. Boa tarde, meu nome é Lucas de Pinda, torço pro Corinthians. Se não for para sofrer, não é Corinthians. É isso. É sofrido Manda um sempre. abraço pra minha irmã Maria Júlia. Obrigado, Lucas, meu xará. Obrigado, Maria Júlia. Lucas está em festa hoje. Boa tarde, Lucas. Sou o Márcio de Cruzeiro. Aqui em casa só tem clássico. Olha só que legal. Esposa palmeirense, filhos corintianos. Eu sou Mengão. Minha esposa estava rindo no final. Não deu Palmeiras, não. Boa tarde, Lucas. Muito sucesso, disse o Jefferson. Continue participando, continue falando do clássico. E aí a pergunta que eu tenho para você também. Os dois goleiros são dois goleiros nível seleção brasileira. Nível seleção. Foram muito mal. Os dois goleiros foram os protagonistas, acho que ali na minha visão. Definiram, né? Definiram ali, né? Cada um do. Na verdade, eu acho que diferente. o último gol talvez tenha até aliviado um pouquinho pro Cássio. Com certeza. Por conta do gol do Rodrigo Garro. E aí a gente vai ver daqui a E pouco. o Everton foi mais falha do que o Cássio, né? Que foi muito mais falha Então, do que o gol que o Cássio Sabe o que sofreu aconteceu ali, no lance do Everton? Olha aí o lance que a gente tá falando do Cássio. Ele chega inteiro na bola. Por Chega mais inteiro, que a bola tenha sido forte, ele... Claro, que é a bola que o Endrick bate também. O Endrick é um dos jogadores em destaque. E aí no você Brasil. também tem que ressaltar o Fausto Vera foi muito mal na Um marcação. dos piores jogos do Fausto Vera, acho que com a camisa do difícil achar Corinthians. um jogo Tá bom do difícil. Fausto O Fausto Vera. Vera tá difícil, Ele é aquele... Então, o Cecel tá falando que esse primeiro gol foi peru do Cássio. Realmente, foi falha do Cássio porque ele chega inteiro ali. Chega inteiro, E ele chega dá o inteiro. tapa na bola e não consegue tirar. Então, Mas isso... o Cássio, né, tem algumas pessoas que vêm falando que ele não tá numa boa fase. Concordo também, mas acho que não é hora de crucificar o Cássio. Muito pelo contrário. E exatamente. agora, quer queira ou não, o Carlos Miguel vai assumir o posto. E eu tenho né? uma opinião. E é isso, e Lucas falando minha opinião, porque muita gente pede o Carlos Miguel. O Carlos Miguel entrou até agora muito bem no lugar do Cássio, como suplente. Quando você Exato. assume a titularidade, a responsabilidade é outra. Então, será que a torcida vai ter paciência se ele errar dois jogos? E vai pegar o time numa certa bucha ainda, Numa né? O time numa reconstrução reconstrução. O time tá aí, né, se reconstruindo. Não fez um bom jogo contra o Palmeiras. Não. Empata O Palmeiras jogo no ali na primeiro raça. tempo deu uma aula de futebol. Deu uma aula, Depois que o colocou o Palmeiras Corinthians no abriu o placar, o Corinthians literalmente não viu a cor da bola. Foi muito difícil. Aliás,
O Palmeiras, aí que tá, o Palmeiras poderia ter feito muito mais. Muito, 4-0. Foi um mérito do Corinthians por não ter desistido, provando o que é ser o Corinthians, o que é a camisa do Corinthians, mas foi um desmérito do Palmeiras, porque poderia ter ganho facilmente. E eu acho um desrespeito com o torcedor que estava lá palmeirense acompanhando o jogo, o time parar de jogar bola dessa forma. Ali tem alguns lances também que o Endrick erra um gol, acho que o Flaco Lopes também erra um outro. Sim, são dois lances 4-0 seria pouco ali, entendeu? No primeiro tempo, exatamente. Seria pouco. Jogou muita bola e realmente abdicou de jogar. O que você falou foi um desrespeito com o torcedor que estava ali. Então acho que o maior respeito que você tem com o time adversário é quando você está fazendo 2, 3, 4. Você fazer 10, 15 gols, não importa. Olha aí, a gente está vendo o segundo gol. Cecil, vamos analisar esse lance agora, porque é o seguinte, o Garro, eu ia falar, e tem o mérito da batida, porque é muito difícil você acertar um chute. Um chutaço. Na pressão que existia naquele momento, o último lance, um chutaço. Só que o Everton... Qualquer outro jogador... E eu não gosto de falar mal de goleiro. Eu não gosto de falar mal de goleiro, mas você tirar a mão da bola num clássico, no último lance, com a bola tão próxima do gol... Me chama. Quando a gente fazia isso no treino, eles chamavam a gente de goleiro mandiná. A gente estava conversando aqui, é o goleiro mandiná. Hoje em dia, mais recente, é o goleiro Márcia Sensitiva. O goleiro Márcia Sensitiva. Gosta de adivinhar as coisas. Não pode acontecer isso jamais. Porque será que ele tiraria a mão se fosse uma Libertadores? Não tiraria. Um campeonato mais importante. Isso aí você vê que ele talvez não estivesse levando tão a sério. E eu acho que no primeiro gol ele também falhou. Se não desviou aquela bola, para mim ele falhou. Se a gente tiver o lance para eu também não vi desvio ali, mas se tiver o lance para repetir, ele falha, que ele tenta adivinhar o canto. Exatamente. Eu assisti algumas vezes, eu particularmente não vi desvio, não foi uma bola forte, ele tentou adivinhar o canto. E aí nesse segundo lance, é tenebroso. Aí não tem explicação. Se eu sou torcedor palmeirense, eu ia estar muito chateado mesmo. Não tem explicação. Porque aí ele tem falhado também em alguns jogos, o torcedor já está meio assim pegaram o pé dele por conta dos pênaltis. Olha aí o gol do Cássio. Enfim, não foi uma partida feliz. Mas esse lance da falta, claro, uma felicidade tremenda do Garro acertar uma bola daquela. Que, aliás, eu não me lembro, acho que o último gol que o Corinthians teve de falta foi com o Roger Guedes, se não me falha, não me lembro mesmo. Sócrates. Olha lá, também. Não, Sócrates. Fazia muito tempo que a gente não marcava um gol de falta. Fazia tempo mesmo, rapaz. E foi feliz nesse chute, mas também o Everton foi muito infeliz na escolha. Impressionante como o Garro não sentiu o peso da camisa do Corinthians, né? Não sentiu. Desde que estreou. Na comemoração dele ali de maluco, ele é um maluco mesmo, não sentiu. Exatamente. Olha aí, sou de Jacareí, o Palmeiras relaxou no jogo. Meu nome é Juliano, meu Coringão nunca desiste. Boa tarde, aqui em casa. O marido é palmeirense, a esposa é corintiana. Estava quieta até os 87 minutos, mas depois curtiu o empate com gosto de vitória. Disse a Juliana Mendes de Jacareí. Realmente. O Cecil falou que o último gol de falta foi em junho de 2022. Então, tá. E se eu não me engano, o Corinthians não vence o Palmeiras desde 2021, né? 21. É isso aí. Aí, falando do lado do Palmeiras, principalmente depois que o Cássio foi expulso, foi o Gustavo Henrique pro gol. E aí o Piquerez teve a chance de fazer o gol de falta, uma falta perigosíssima. Aquela bola chuta no canto do goleiro. Chuta no canto, não tem goleiro. Ele abriu um cantaço ele não estava ali posicionado, ele é goleiro. Ele deu canto, Chuta no gol. E aí a outra falta também no último lance do jogo, né? Não cruza, chuta no gol. Você tá vendo que o adversário ali tá com dois jogadores a menos, tá vulnerável. Mas aí o Corinthians mostrou que nunca desiste. E vale falar de o Ranieri tira uma bola. Ele ia tomando aqui um piruzaço. Você vê que é difícil jogar no gol, né? E aí vamos falar de dois lances agora. Primeiro, o Romero fez uma falta forte no Gustavo Gomes, o que ocasionou também. Ele vai ficar fora, tá com a lesão no dedo, né? Acho que quebrou o dedo. E um dos últimos lances foi o Murilo chegando muito forte no Yuri Alberto, Arthur. Foi o lance da falta. Foi o lance da falta, muito né? Muito forte e um tanto quanto desleal essa jogada. Porque ali ele não ia pegar a bola, ele foi para dar no Yuri Alberto ali mesmo. Poderia ter lesionado, pelo que eu vi nos posts do Corinthians e do próprio Yuri Alberto, ele tá bem. Foi um trauma, vai mas ele tá desfalcar bem. O Corinthians, o Paulistão inteiro, não volta mais. Mas ele tá bem, algo que vai dar para recuperar. Poderia ter sido pior. Foi um lance muito feio e realmente foi um tanto quanto desleal. E o amarelo ficou muito barato. Muito barato, na minha opinião também. Ali é falta para revisão no VAR e vermelho direto. Expulsão direta. Foi absurdo ali, realmente poderia ter lesionado gravemente ali o Yuri. Me lembrou até um pouco do Neymar na Copa do Mundo. Exatamente. Aquela foto que ele acabou ficando fora, enfim, foi muito feio mesmo. Vamos ver o que vai acontecer a partir de agora. Fato é que foi emocionante o jogo, né? Os corintianos ficaram loucos. Claro que é um empate. Claro que é um empate, mas óbvio que tem o sabor do empate, né? Isso pesa muito. E acho que depois, esse empate recuperou essa vontade do Corinthians, exatamente. Essa raça. O que com o Mano Menezes tomava o gol e não tinha esse poder de reação. Ontem a gente já viu que teve. O Cecel falou que lembrou MMA.
Ontem tava pegado. Ontem o negócio tava pegado. Tava pegado, clássico, é o clássico. Não tem Clássico é jeito. assim mesmo, não tem jeito, só não pode extrapolar, né? Bom, e o técnico Abel Ferreira falou sobre esse empate e também sobre as alterações que fez que muita gente aí vem criticando. Sentimento de derrota, sentimento de que, aí eu concordo, acho que as substituições não foram, podiam ter sido diferentes, não digo porque a gente está sempre à espera que as coisas corram de uma maneira, podiam ter sido outras, mas os golos que nós sofremos, se reparares, foi um cruzamento atrasado onde o Yuri fez golo sem pressão e tem que ter uma pressão do nosso zagueiro, e o segundo golo é o que é, né? Agora, a forma com que as perguntas são colocadas, eu não estou preparado para haver 5 minutos de desconto, a ver o goleiro. Mais, eles não ficaram sem um jogador, ficaram sem dois, com o Yuri saiu lesionado e a seguir o jogo acabou num... Eu já falei aqui várias vezes com vocês, e o futebol é mágico por isso, porque só acaba quando termina, e tudo pode acontecer, como aconteceu hoje aqui. Concordo que houve realmente um jogo até os 87 minutos, mas tem sido, não é de agora, tem sido já no último jogo, nós produzimos muito para o número de finalizações e de golos que devíamos ter feito e não fizemos, mas o futebol é assim. Como te disse, acho que fizemos um jogo intenso, a criar muitas oportunidades, não deixar o adversário sequer jogar. Lembro-me de uma do Hendrick no final da primeira parte em cima do Cássio, lembro-me de outra do Flaco Lopes, lembro-me na segunda parte inclusive um golo que foi anulado e bem anulado. E o futebol é isto, não sei, uns chamam-lhe competência, outros chamam-lhe culpa do treinador é ruim, outros chamam-lhe sorte, outros chamam-lhe azar, chamam-lhe o que quiser, o futebol é mais que por isso mesmo. E é isso, exatamente, tem esse sabor de derrota. Sabe o que eu queria comentar com você também? A partida do Hendrick. Como ele tem facilidade para passar Fácil. Entre os jogadores, está sobrando no futebol brasileiro, está né? sobrando, essa é a verdade. Muito forte o menino, impressionante. E também a fase do Flaco Lopes, que se eu não me engano são 8 jogos e já tem 6 gols. O João falou para ele que esse ano ele ia marcar 25 gols. Eu acho que 25 gols, dessa maneira ele faz só no primeiro semestre, se não fizer mais, viu? Tá jogando muita bola. E aí é um erro do Corinthians também, porque um jogador que faz tantos gols de cabeça, como tem feito nos últimos jogos, subir sozinho, era uma observação. Não só sozinho, como na frente dele, acho que se não me engano era o Caetano e atrás era o Félix Torres, os dois zagueiros. E ele sobe no meio dos dois zagueiros. Você só falou que foi de ombro, mas teve a chance. Então, essa fase para ele tá absurda. E o Hendrick, sem palavras, pelo que esse menino joga. Lucas, adoro o seu programa, muito obrigado. Eu adoro a audiência de vocês. O goleiro do Palmeiras frangou no primeiro gol e tirou a mão no segundo. Mão de alface, disse o Antônio Carlos. Você tá vendo? Ele teve a mesma opinião. Falando do primeiro gol também, é isso. O primeiro gol para mim foi falha também. E no segundo, eu ouvi gente chamando ele de mão de alface. Não é mão de alface, é goleiro mãe de nada, quer adivinhar. E o T-Rex também, né? É, o T-Rex. Como é que é o T-Rex? É o T-Rex. Olha só, o Ale Medeiros de Taubaté falou, na minha família são 8 corintianos, 2 palmeirenses, 3 são paulinos, 1 santista, pra você ver, né? A torcida maior do mundo é o Corinthians. Manda um abraço pro meu filho Luan Carlos, o corintiano que é Corinthians. Luan, um abraço pra você, tá feliz com o empate, tenho certeza. Olha aí, boa tarde, amigos do esporte. Corinthians ontem perdido em campo, Palmeiras parecia que tinha uns 20 jogadores em campo, mas Palmeiras tem que caprichar, exatamente o que eu falei. Concordo plenamente. Quando o Palmeiras fez o primeiro gol, principalmente, parecia que o Corinthians estava jogando com 11 e o Palmeiras com 23. Impressionante parecia a superioridade. Um sub-15 contra um profissional. Exatamente. Perdido em campo. Mas enfim, clássico com sabor de clássico. E pelo lado do Corinthians, o técnico também português, Antônio Oliveira, falou sobre o Palmeiras ter deixado, né, abdicado de jogar muito cedo. Você viu que ele falou isso, né? Tá bom, não, você falou pra mim que eles não estão colocando pra rodar ali, realmente, mas né? É o que a gente conversou isso. Quando você abdica, e pra mim isso é a falta de respeito com o torcedor. Tá pronto aí, tá no ponto? Solta aí, depois eu comento. Percebemos também que o adversário abdicou muito rápido do jogo, mas nós, como uma equipa guerreira, muito batalhadora, nunca desistimos. E aqui eles vincaram aquilo que realmente é a cultura do Corinthians. Portanto, eu, enquanto técnico, a diretoria com certeza e os torcedores estamos muito orgulhosos deles.
E é isso aí. E por enquanto o Antônio Oliveira chegou e não perdeu ainda pelo Corinthians. perdeu, é. Acho que nem ele acreditava nesse empate. Nem ele Não, na acreditava. verdade foi surreal mesmo, mas é clássico. Não pode deixar em nenhum momento de ficar atento no jogo, principalmente num derby, né? Isso não pode Principalmente acontecer. contra o Corinthians. E que sirva de lição, né? Agora sirva de lição. para o Palmeiras, numa próxima E oportunidade. o Palmeiras ele tem tomado gols nos finais dos jogos. É, então que ele não pode acontecer. Tem que ficar atento ali nesses finais de jogos. Olha aí, o Felipe Machado falou para mandar um salve que está acompanhando, porque não é só corintiano e palmeirense que assiste não, viu? Tem São Paulino, tem de Santista, todos tem os times flamenguista, desse Brasil, exatamente. todo mundo. Eu tenho uma pergunta para te fazer e eu quero compartilhar com vocês. Você manda no nosso WhatsApp, no 12997524005. Eu tô com o WhatsApp aqui, ó. Você tá mandando a mensagem, já chega para mim, eu já leio, ó. Igual essa aqui, ó. Olá, Lucas, boa tarde. Sou a Nicole de São José dos Campos, tenho 12 anos e todos os dias assisto o programa. 12 anos. Que legal a sua audiência, a audiência das crianças aqui acompanhando o esporte corintiano. Põe o hino do Corinthians pra Nicole aí, Lucão, que tá feliz da vida, enquanto eu faço a minha pergunta pro Arthur e pra você aí de casa. Carlos Miguel ou Cássio? Hoje Carlos Miguel. E agora uma outra pergunta pra você e pro torcedor palmeirense. Será que o Everton também não merece aí segurar um pouquinho pra dar oportunidade pro Marcelo Lomba? Eu acho que o Everton ainda tem lenha para queimar ainda. Acho que é só uma pequena fase. Porque é normal. É normal, Vale porque é ressaltar. normal. E eu não gosto de falar mal de Normal. goleiro aqui, porque eu fui goleiro. Todo mundo vai passar por uma fase não tão boa, é normal. Eu falo do Cássio porque que ele já vem passando por uma fase complexa há um tempo já. Sim. Não é de hoje. O que acontece é que quando o goleiro erra, ele é o último homem. Então, se ele errar, é inevitável o gol adversário. E não quero O dizer- atacante pode errar? Pode errar. O zagueiro erra, ainda tem o goleiro. Mas quando o goleiro erra, fica em evidência. Fica em evidência. E não quero desrespeitar a história, que para mim é o maior ídolo da história do Corinthians, mas acho que ele podia ficar um pouco mais quietinho e dar oportunidade pro Carlos Miguel hoje. É isso aí. Então faz o seguinte, Arthur. Respira aí, eu vou para um rápido intervalo. Na volta ainda tem São Paulo, Santos e a Águia do Vale, mais líder do que nunca. E o Taubaté que está se preparando agora, depois de uma derrota, para o Clássico, que também vai pegar Aí fogo vai no pegar meio da fogo. semana. Não sai daí. Você está assistindo ao SBT Esporte Mais, oferecimento Bluefit, a sua academia. Conheça o GWM Raval H6, versões a partir de 224 mil com teto solar. O SUV híbrido mais premiado de 2023 na GWM original tem taxa zero com 60% de entrada, mais saldo em 24 vezes. Comece o ano com o SUV mais vendido do Brasil na GWM original em São José dos Campos. Hello tomorrow! Acesse originalgwm.com.br e viva o amanhã hoje. Carnaval de ofertas no ANK. Traga todo mundo para aproveitar. Contra filé, somente R$ 35,99 quilo peça. Linguiça toscana sadia, R$ 16,99 quilo. Cerveja Amistel, R$ 2,89 unidade no fardo. Preços imbatíveis é no ANK. ANK, tudo o que você precisa em um só lugar. ANK Market, em Taubaté, Tremembé e Santo Antônio do Pinhal. Todo mundo tem um bom motivo para aproveitar essa promoção. Os óculos que você precisa estão no Festival de Ótica Goldfinger. Marcela tem 16 anos, ganhou 16% de desconto. Cláudia tem 38 anos, ganhou 38%. Adolfo tem 72 anos e ganhou 72% de desconto. Cuide dos seus olhos no Festival de Ótica Goldfinger. Sua idade é seu desconto. Férias de verão Tissuru, de 15 de janeiro a 25 de fevereiro. 2 quadras de beach tênis para você no Shopping Jardim Oriente. Mande mensagem no WhatsApp e saiba mais. Vinha para o Tissuru e viva uma experiência única. Já começou o Feirão Digital Volkswagen Vale Mais com ofertas imperdíveis para você garantir o seu Volkswagen 0 km. Nivus Comfortline bônus de até R$11 mil e taxa zero. T-Cross Comfortline bônus de até R$18 mil com o seu usado na troca e taxa zero. Polo Track com bônus de até R$5 mil mais entrada e até 60 meses para pagar. Não perca o Feirão Digital Volkswagen Vale Mais. Em São José, Taubaté e Caraguá. Vá até uma concessionária ou acesse originalvw.com.br. Eu sou Fabrício Corrêa e convido você para o fim de noite mais divertido da televisão brasileira. Às segundas, quartas e sextas, logo após Otávio Mesquita, Vale Night, aqui na TV Tati SBT. Você está assistindo ao SBT Esporte Mais, oferecimento Bluefit, a sua academia.
Estamos de volta com o SBT Esporte Mais. Eu continuo recebendo as mensagens de vocês que não param e é sempre uma alegria pra gente. Vocês estão aqui dando audiência pro esporte. Vocês que gostam do esporte. Claro que a gente tem uma programação brilhante. Depois vocês ficam com a programação do SBT Nacional. Mas por enquanto estão aqui comigo. Isso é sensacional. E isso aí é o carinho que a gente recebe, o que nos motiva todos os dias. Com certeza. Isso é a melhor coisa que tem. Isso é a melhor coisa que tem. A participação de vocês, isso é brilhante. Se não fosse isso, eu não queria nem sair de casa. Exatamente. É o que motiva. Quem dá o tom para esse programa são os nossos telespectadores. Vamos lá então, Cássio tem que se aposentar para não sair feio no Corinthians. Vai São Paulo, concorda? Se aposentar, acho que ainda dá para ele queimar um pouquinho. Mas acho que ele tem que ir lá pro banco um pouco. Queria dizer que assisto vocês todos os dias, conteúdo sempre bom, muito obrigado. Sorte do Corinthians que deu um empate. Se não tivesse dado empate, o Corinthians ia perder feio e realmente o Palmeiras deixou de vencer esse jogo. O Corinthians empatou, ótimo, mas o Palmeiras teve a faca e o queijo na mão. Tinha tudo para ganhar. Boa tarde, se não for sofrido, não é Corinthians, disse o Cosme de Taubaté. O Cosme, aliás, que mandou mensagem no Instagram hoje com uma tese interessantíssima que eu vou compartilhar com vocês na quinta-feira. Falou rapidamente aqui que todo jogador devia jogar xadrez para estimular o cérebro a ser mais criativo. É verdade. Não é verdade? Interessantíssimo. É verdade, obrigado, Cosme. Depois a gente vai detalhar mais isso. Porque às vezes o jogador ele é bom, mas ele é meio desprovido ali da ele acaba inteligência. entrando ali no automático. No automático, então tem que trabalhar mesmo a mente. O Cecel já deu uma cornetada aqui falando daqueles jogadores que pensam, né? O Cecel, quero você um dia ao vivo aqui comigo, tá aparecendo. Muita gente pergunta, cadê o Cecel, quem é o Cecel? Quero ver se o Cecel vai vir aqui falar de São Paulo um dia comigo. Ih, rapaz. Boa tarde, sou o Gladson de Taubaté. Ontem o Palmeiras achou que já tinha derrotado o Corinthians, mas se deu mal, vai Corinthians. Dali Águia, vamos ganhar do Taubaté, disse o Juliano Agnaldo Guilherme. Olha aí, Juliano Agnaldo Guilherme, fala o nosso nome, é isso aí, gente. Esse clássico de quarta-feira, já vou falar mais. Ser melhor do que o de Boa tarde, sou Eduardo de Guaratinguetá, sou Palmeiras, foi um jogão de bola, mas merecia a vitória do Verdão, com certeza. Manda um oi pra mim, meu nome é Daiane, sou de Caçapava. Lindo, você falou que a gente está combinando no look. E a gente não combinou, né? Não combinamos. É verdade, a gente não Coincidência. combinou. Exatamente. Vamos seguir então com o assunto aqui paulistão, porque teve rodada ainda. E também um jogo eletrizante aconteceu lá no Morumbi. O São Paulo e Bragantino empataram por 2-2 no sábado. Vocês estão vendo os lances aí. O Thiago Borbas marcou pro Massa Bruta no primeiro tempo. E aí tudo aconteceu, né? O Eric e o Caleri viraram pro tricolor e em 5 minutos. E aí, no final, o Nacho deixou tudo igual depois. Impressionante esse jogo do São Paulo. O Cecel falou uma verdade. Depois que o Bragantino colocou o time titular em campo, o São Paulo melhorou. E o Caleri, Arthur? Olha o gol do Caleri. Ele fica nervoso, né? Olha lá, ele fica nervoso na frente Ele fica do muito goleiro. nervoso na frente do goleiro, né? Ele dá chutão, né? Desnecessário. Olha lá. Que qualidade. Olha o tapinha. Que tapa. Impressionante a qualidade do Caleri. Me lembra o Cecel jogando bola na frente do goleiro, viu? Ele é São Paulino, eu acho que o Caleri aprendeu com ele, porque é matador. Olha, e você vê como o Caleri, e não é a única vez que você viu isso, ele sai muito bem da marcação. Quando ele tá pressionado, ele consegue sair, é impressionante a situação. Essa cavada não foi uma cavada fácil, porque tá muito em cima do goleiro. Exatamente. Dá uma cavadinha ali no limite pro goleiro não pegar a bola. Não pode, né? Receber aí depois o empatezinho no final. Claro que acontece, é futebol. Mas e aí o Bragantino, né? Que a bola cruzou a área inteira do São Paulo. Não poderia ter acontecido. O São Paulo, que ainda está na zona de classificação. Mas já liga um sinalzinho. Mas já liga um sinal, até porque o São Bernardo joga hoje. E se vencer, o São Paulo sai. Então vamos ver o que o técnico Thiago Carpini falou depois desse empate. Nosso primeiro tempo ficou um jogo um pouquinho... Pra mim. Calma, esse é o Carilli, já a gente mostra ele. A gente tem o Carpini aí, que é parecido mesmo, né? Carpini e Carilli é igual. Tem aí? Então vai lá, vamos lá, Carpini. A atmosfera ela é muito contagiada em cima do resultado momentâneo da partida, do resultado final do jogo. Apesar de nós, enquanto profissionais, a gente avalia outros aspectos, né? Então nós tivemos de tudo nessa partida, né? Um início ruim, apesar que antes do gol nós tivemos 2 chances ali claras de gol, e aí faltam aqueles detalhes, falta um pouco do entrosamento, de estar toda hora tendo que modificar por necessidade. E depois a gente acaba errando um pouquinho no detalhe, toma o gol e não consegue se encontrar no primeiro tempo. A equipe adversária melhor no primeiro tempo. E é compreensível a chateação do torcedor, a mesma nossa. Nós sabemos como foi o nosso vestiário no intervalo. E uma volta onde a equipe voltou melhor, voltou criando algumas situações, consegue ali, mesmo com
apesar que não era um jogador a menos, que as duas equipes tinham 10 jogadores em campo, um empate que parecia, naquele momento do jogo, até uma coisa improvável, apesar de termos criado muitas chances, né, no segundo tempo. E eu acho que a atmosfera do estádio já se dava por satisfeito o ponto conquistado pelas circunstâncias do jogo. E eu também tenho essa mesma opinião do torcedor, e acredito que seja na maioria de vocês. Não perdeu, né? Claro que é mais um empate daqueles que tem o sabor de derrota, por conta do jogo, mas acontece. E eu acho que o Thiago Carpini é um treinador que fala muito bem nas coletivas, né? Fala muito bem. Mas tem que ligar o sinalzinho dele Tem que ligar, exatamente. O torcedor São Paulino já tá... Daqui a pouco vai começar a pegar no pé ali. Tem que ligar ali. Bom, e o Peixe, hein? O Peixe, que é líder do campeonato, o Palmeiras até teria a chance de assumir. O Novo Horizontino acabou surpreendendo e derrotou o líder Santos por 2-1 em plena Vila Belmiro. O Neto Pessoa e o Rômulo, que joga muita bola esse Rômulo, marcaram para o Novo Horizontino no primeiro tempo. E aí o Diego Pituca descontou para o Peixe na etapa final. O Peixe que, claro, começou muito bem o campeonato, perder faz parte, acho que é uma derrota. E o Novo Horizontino não é um time besta, o Novo Horizontino já teve grandes vitórias nesse campeonato. Então vamos ver como é que tá a tabela do Paulistão por enquanto, depois desses jogos. Pra gente ver a situação do São Paulo também, né? Que vai esperar agora o jogo do São Bernardo para ver se vai ficar ou não na zona de classificação nessa rodada. Olha aí. Não, tá na outra. Isso. Olha aí, o Santos mais líder do que nunca, a Portuguesa com 7 pontos. Aí o Palmeiras líder do grupo B com 18. Aí vem o grupo do Corinthians. Olha aí como é que tá embolado agora. O Bragantino com 15, que somou pontos. O Mirassol, que somou pontos, com 14. A Inter de Limeira tem um jogo a menos. E o Corinthians com 10. Está embolado, mas o Corinthians precisa vencer. Não tem outro resultado que ajude o Corinthians. E ali, no grupo do São Paulo com 14. Olha aí, o São Bernardo, se vencer, vai ultrapassar o São Paulo. Esse jogo, São Bernardo e Santo André, acontece hoje à noite. E amanhã a gente traz informações. Porque agora, meus amigos, eu quero falar do jogo do Paulistão da Série A2 da Águia do Vale, que segue impossível. Olha aí, o líder do Paulistão da Série A2, com chocolate, né? Goleou Lanterninha do grupo comercial por 4-0, com direito a recorde de público no estádio Martins Pereira. A Águia do Vale partiu para cima do comercial, deu um show diante de mais 6 mil torcedores. Olha aí que beleza. E abriu o placar logo aos 20 minutos do primeiro tempo, com o artilheiro João Gabriel, que tá marcando gol. Esse rapaz é brincadeira. Depois ampliou com Jackson aos 7 minutos do segundo tempo. Aos 18 minutos, o zagueiro Léo Gobo deixou dele para finalizar. Serafim, que é um dos destaques do time, ampliou logo na sequência. E além da vitória, o São José alcançou uma marca impressionante. Olha aí, já são mais de 150 minutos sem sofrer um gol. Rapaz, esse Ricardo Costa não é bravo, não é fraco não, hein? E aí, olha só, às vésperas do Clássico do Vale, o burrão da Central, o Taubaté, perdeu, sofrendo 2 gols em 5 minutos. O Taubaté entrou em campo desatento e aí acabou perdendo para o Rio Claro, fora de casa, pelo placar de 3-2. E o último gol também foi uma bola perdida no meio de campo. Isso não pode acontecer, uma desatenção tremenda, e com o resultado o time segue agora despencando na tabela, mas vai ter que se reerguer. E Arthur, nada melhor do que um clássico no meio da semana para proporcionar uma virada de chave. Exatamente. A gente já viu isso ontem, podemos ver isso na quarta-feira, mas um clássico sempre é um clássico, né? Ele ressurge qualquer time, de qualquer colocação. O clássico, ele é um campeonato à parte. Independente das situações vividas pelos clubes, quando se enfrentam dessa forma, tudo pode acontecer, e eu vou falar muito ainda desse clássico aqui do Vale, São José, Taubaté. Vamos dar uma olhada na tabela do Paulistão rapidinho, então, como é que tá a situação desses dois clubes? O São José segue mais líder do que nunca com 23 pontos, e o Taubaté acabou saindo da zona de classificação com 12, mas está emparelhado. Se vencer o São José, volta ali para a zona de classificação, que é o que busca. Arthur, muito obrigado pela sua participação hoje. Muito feliz sensacional. De estar aqui. Estamos combinando, né? Estamos combinando. Ficou legal isso. O Corinthians joga agora. O Corinthians joga contra o Cianorte. Como é que é? A gente recebendo mensagem da Angola, é isso mesmo? Ó. Que isso, rapaz? Tem muita mensagem. Manda um beijo pro meu esposo Luiz, ele é seu fã. Luiz, um beijo pra você. Sou vascaíno, mas esse goleiro vacilou demais. Uma mensagem da Angola. Saudações, assisto vocês todos os dias ligado na telinha a partir de Angola. Bernardo, muito obrigado pela sua participação. SBT Esporte Mais, TV Tati SBT, do Brasil pro mundo inteiro. Que legal essa audiência. Mensagem da Tamires aqui falando, que é de Caçapava. Santista Benjamin falando. Boa tarde, tô ligado. Você é muito bom, disse a Nilza. Muito obrigado.
muito obrigado pela audiência de vocês. Acho que vamos se despedir pertinho do público. Amanhã a gente está de volta, terça-feira, amanhã é dia de Liga dos Campeões. E aqui no SBT Esporte Mais, você sabe, e aqui você tem o quê? Você tem mais esporte. Tchau.